Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia, meu amigo, minha amiga. Um bom dia para você que acordou agora. Um bom dia para você, dona de casa. Bom dia para você, meu amigo aí que está retornando para o seu lar. Você que trabalha como vigilante noturno. Um abraço também para você, meu amigo canoeiro lá do bairro do Amapá. Não sei se ainda existe essa profissão, mas atravessei muito em 1972 estudando no colégio Santa Terezinha, né? Mas aí, meu amigo, minha amiga, eu quero mandar um abraço bem forte para a dona Dina do Açaí Mania, o Evandro Vale, também o Célio Miranda, Pedro Borges lá na Cidade Nova, no Aplauso Show, né? Ali onde as mulheres se transformam numa beleza especial, lá com Pedro Borges, no Salão Aplauso. Um abraço também ao Mauro Magalhães, ao Maurício Magalhães, ao João Freitas e também a Eliane Melo, lá em Minas Gerais, Francisco Arraes, a Marla Arcanjo, Cleuto Arcanjo, que é o Arcanjo, Alzine Arcanjo, Cristina, Ineide, né? E também o Gabriel, o pessoal da UTI Céu, Dani, né? O Dani e o Gabriel. Aí seu celular deu defeito, quebrou, o seu celular e a bateria tá fraca demais, já não aguenta mais os movimentos do seu celular, procure a UTI Cell e lá você vai consertar o seu celular e ter ele de novo de novo, né? Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero mandar um abraço bem forte para a Polícia Civil, Militar, Polícia do Exército, Polícia Rodoviária Federal, Estadual, para a Guarda Municipal, para o pessoal do DMTU. Também quero mandar um abraço bem forte para o prefeito municipal da grande cidade de Marabá, o prefeito Sebastião Miranda, né? O Tião, aí um abraço para ele, e aí toda a sua família, Férez Miranda, Valdeirês, a turma toda aí, um abraço bem forte. Também para o nosso grande repórter policial, Miguel Cassebe. Miguel Cassebe, ele sempre foi aquele que deu a sua vida pela comunicação, né? Um abraço ao Paulo Roberto lá na Velha Marabá, ali no seu canal pela internet. Todo dia ele está informando as notícias que acontecem em Marabá e região, e ele está de olho em você, né? É assim, né? Está de olho em você, o bordão, né? Um abraço também para o Café, lá na TV Criativa, Milton Farias. Um abraço também para todos que fazem aí a comunicação aí pela imprensa de Marabá, né? A todas as pessoas do Correio, de Tocantins. Um abraço também para você, meu amigo, minha amiga, que está na roça, ou fazenda, granja, em qualquer lugar, qualquer parte desse Brasilzão. Você está pegando o programa Nossa Terra, nós estamos começando aqui nesse Shabat, um programa onde nós iremos aqui cultuar, né, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que fez todas as coisas. Fique na paz e vamos para frente. Minha esposa vai fazer Abrahá. Bom dia, e nós vamos fazer a oração do Sidur. Assim o Eterno salvou a Israel neste dia da mão do Egito. E Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. E viu Israel a grande obra que o Eterno fez aos egípcios. E o povo temeu ao Eterno e creram no Eterno e em Moisés, seu servo. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno. E falaram dizendo: Cantarei ao Eterno por haver triunfado gloriosamente. Os cavalos e cavalheiros projetou no mar. O Eterno é a minha salvação.
Este é o meu Deus, e eu o glorificarei. Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. O Eterno é o Senhor de guerra, o Eterno é o seu nome. Arrojou ao mar os carros do Faraó, assim como o seu exército. Os escolhidos capitães afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram e desceram às profundezas como pedra. A tua destra, Eterno, gloriosa em poder. A tua destra, Eterno, despedaçou o inimigo, e na grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. E com o sopro das tuas narinas se empilharam as águas. O elemento líquido se ergueu como um montão, e os abismos se congelaram no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei e alcançarei, dividirei os despojos, minha alma se regozijará sobre eles. Desembanhareis a minha espada, a minha mão, os derrarei. Sopraste o teu vento, as ondas os cobriram e afundaram-se com chumbo em tormentosas águas. Quem é como tu és, Eterno, entre os poderosos? Quem é como tu, Eterno, que gloriosa em santidade, temido em louvores, fazedor de milagres? Quer dizer, aqui, fala que Moisés cantou. Moisés era tanta coisa que a pessoa achar que ele era só um líder. Mas ele era profeta e no final ele faz uma música e canta. Ruth, a história de Moisés, a gente vê que tem muita gente que não conhece. Algumas pessoas falam mal assim da administração de Moisés. É porque não conhece o líder que Moisés foi. Chega mais para cá um pouquinho. Então, o interessante é da gente analisar a vida de um líder, porque um líder, ele tem muitas dificuldades, que ele não fala para as pessoas. Às vezes sofre calado, luta calado, porque nem todas as batalhas de um líder a gente vê, Ruth. Mas o líder sabe a competência que ele tem e por estar ali, porque Deus o colocou, permitiu. Né? Então Moisés tinha essas características todas. É uma das coisas interessantes, Ruth, que Moisés tinha, era a valentia. Ele era um dos homens mais mansos da terra, segundo a Bíblia, mas quando partia para defender a obra de Deus, aí ele defendia a fio de espada, né? É porque dentro do judaísmo não existe essa história de alguém dar um tapa na cara e você oferecer o outro lado. Isso aí foi Roma e Grécia, naquela época, e que eles colocaram isso aí para que as pessoas que estavam sendo dominadas pela religião daquela época, elas tivessem esse espírito de pobreza, né? De renunciar do que tem, não ser valente, não planejar guerra, porque a guerra e os planejamentos de guerra ficavam mais para os ricos, para os reis, para os príncipes, os duques daquela época. Então, no judaísmo não existe essa história de se alguém te dá um tapa na cara, vira outra face. Não. Ah, mas aí quero explicar. Não, mas não é tapa assim, não. É apenas se alguém falar uma coisa contra ti, aí você vira o outro lado. Quer dizer, se é assim, tu não presta, é um cabo sem vergonha, vira para o outro lado para ele chamar de safado e outras coisas. Não é assim. Judaísmo mantém-se o respeito o máximo possível. Agora, quando não dá para manter o respeito, quando não dá para manter a dignidade social, aí o que acontece? Aí que o judeu parte para a briga. Porque você vê que todas as lutas que o judeu tem tido, desde o princípio do judaísmo até agora,
mais de 3.000 anos, ainda permanece de pé os judeus. Você pode reparar que o povo judeu hoje, cada dia mais ele está florescendo, assim, está aparecendo numa cidade, noutra. Alguém despertou, pô, minha alma é judia, né? Eu faço parte desse povo. Aí vai em busca, como nós fizemos. A gente era pastores, e a gente ministrava muito aqui pelo rádio e pela televisão, conhecido, né? E de repente acendeu-se uma luz que a gente tinha alma judia. Aí nós fomos procurar aonde a gente encontrar a resposta para isso. Por que a gente tem amor por uma nação que a gente não conhece? Né? Por que os nossos descendentes estão lá? Como é que sabe que está lá? Primeira coisa, nós vamos ver o sobrenome. Nosso sobrenome, o meu e o seu, pertence ao sobrenome que está na lista do judeu lá em Portugal. Lá tem um teatro grande lá, e é um museu grande, todo revestido de segurança, tudo. A gente tem a história daquele povo de Israel que vieram aqui para o Brasil, que é os Silvos, Castanheira, vai dizendo o nome. Então são descendentes de judeu. Aí você começa a descobrir, se eu sou parente de alguém, é porque ele tem o meu sobrenome. Né? Aí a gente vai vendo o sobrenome da gente dentro do povo judeu, mas que ligação eu teria com eles? Aí a gente vai estudar e vai procurar, na cultura judaica a gente se encontra. Quando a gente se encontra na cultura judaica, aí pronto, completou aquilo que a gente queria. Porque tem muito ministério que ele quer que a pessoa seja como antes, escravo, né? Porque quando diz lá naquela parte, foi levado como ovelha muda ao matadouro, né? É aquele também que apanhava e ficava calado. É aquele que dava o outro lado. Mas chegou um tempo, depois da rainha Esté, né? Fizeram uma ordem lá, o rei, ou Ganância, ele assinou um documento sem perceber que a própria rainha dele era judia. E aí ele teve que fazer uma emenda e disse: cada homem seja senhor da sua casa, para defender a sua família, para defender a sua honra, né? Começando essa história do começo, hoje, quando Naamã, que é o Naamã, quando ele descobriu que Mordecai, que ele era o escriba do rei Assuero, quando ele descobriu que Mordecai era judeu, fazia parte do povo hebreu, ele planejou um documento, porque ele também era autoridade, era ministro do rei. Aí planejou um documento para tal dia matar todos os judeus das 127 províncias que o rei Assuero comandava. Quer dizer, 127 cidades onde tivesse judeu, era para matar. Era chamado dia D. Que naquele dia, aqueles que matassem o judeu se apropriavam dos seus bens e dava 20% ou 30% para o tesouro. Aí, quando apresentaram o projeto para o rei falou: vou ficar rico. Né? Viu que 20%, né? Porque tinha muito judeu espalhado ali nas províncias do rei Assuero, onde ele comandava, e seria alto a proposta do tributo, que de cada pessoa que matasse um judeu, as propriedades ficavam para aquele que matou, mas tinha que pagar de 20% a 30% de imposto. Aí o cara ficava tranquilo. Só que quando foi descoberto pela coragem da Hadassah, da rainha Esther, quando ela se declarou mesmo para o rei que ela era uma mulher judia e que tinha alguém querendo matar a mulher do rei. Aí ele: quem é? Me disse. É aquele ali, ó. Né? Aí ele tinha preparado uma forca para Mordecai, para o tio dela. Aí aquela forca, na mesma forca que ele mandou preparar, era 45 côvados. Ele foi pendurado ali. A justiça. Ei, se alguém te fizer o mal, pode esperar. Pode esperar, né? Que não é só a pessoa que te fez o mal, a família toda vai pagar o preço. É assim que Deus cobra das pessoas. Mas se a pessoa me fez mal, vou fazer alguma coisa contra ela. Não faça não, deixa na mão de Deus.
Existe um Deus poderoso. Te aproxima mais dele e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas a pessoa que te fez o mal, ela vai pagar, não só ela, mas a família todinha está na mão de Deus. E quem cobra é Deus, não é você não. Você não tem direito de cobrar nada. E você vê que Naamã, a família todinha, né? A família. Mas esse Naamã aqui que nós estamos falando, Ruth, da época da rainha Esther, ele era um descendente dos Amalequitas. Os Amalequitas sempre foi contra o povo israelita, né? Sempre preparou, armou contra. Eles são antissemitas, né? A palavra antissemita, ou você é semita ou é antissemita. Existe dois tipos de gente na Terra. Quem é antissemita e quem é semita. Aí, o que acontecia? A família dele viu a desgraça da astúcia dele acabar numa corda na forca. Porque ele queria matar todos os judeus e deixa que ele não sabia que Esther, a Radassa, era descendente. A própria rainha era, né? Porque o judeu é catalogado judeu nas nações assim, pelo sobrenome ou pela prática. Se tu pratica judaísmo, você é uma judia. Agora, se você não pratica, é de outra religião, quer ser judeu, a mistura não dá. Mistura não. Não dá. Porque judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo, né? Aí nós não somos contra o judaísmo, como as pessoas falam assim, mas o judeu não gosta dos cristãos. Gosta sim. Nós gostamos de todos os nossos irmãos, porque todos vieram da mesma fonte, né? Aí Deus não manda a gente separar assim, vocês fazem parte da minha Bíblia, vocês fazem parte da minha religião, porque muitos mal informados dizem que Deus não tem religião. Tem, ele criou, ele deu Bíblia para essa religião dele. Deu ensinamento. Deus deu tanto ensinamento para o povo hebreu que hoje os teólogos não sabem nem para onde vai um Talmud, nem o que faz com os Zohar. Nós estamos esse tempo todo dentro do judaísmo, estudando, ensinando Torá, 17 anos na cidade de Marabá, ensinando Torá. Cada dia mais eu estou crescendo no conhecimento da Torá e na Cabalá, porque eu estou estudando Cabalá, que é coisa profunda. Os poderes que Deus tem, ele já entregou para os seus filhos aqui na terra, para as suas filhas. Mas fica as pessoas andando por caminho diferente, querendo achar o alvo. Não acha, Ruth. O alvo tem uma mosca. Tem que inventar. É o centro do alvo, né? Fico inventando coisa aqui, acolá, mas deu certo, porque é Deus, que é Deus. Aí quando vai chegar o tempo de Deus cobrar, que Deus não está nessa coisa, não está. Deus não adivinha de maneira alguma. Deus, ele faz o que ele vê, porque ele sabe, ele é o original da coisa. E ele está em tudo. Mas, Ruth, e aí o que aconteceu? A rainha Esther, ela foi vitoriosa, mas ela não deu uma face, nem deu a outra para apanhar, não. Ela bateu. E ela lutou, né? Lutou. Ela foi uma mulher corajosa que ela encarou. Ela falou assim para o tio dela, diga para todo o nosso povo daqui, do domínio de Açoeiro, que faça 3 dias e 3 noites de jejum e oração, porque eu vou encarar o rei. Olha a posição dessa guerreira. Eu vou entrar na presença. Eu vou entrar na presença do rei, eu vou interceder para que esse dito do rei não se cumpra no dia dele. E ela conseguiu, a Bíblia mostra que ela conseguiu entrar na presença do rei, mas já tinha uma pessoa que ia matar ela. Uma não, várias. Quando ela se apresentou, porque não podia, mesmo sendo esposa, não podia chegar na presença do rei sem ser avisado, sem ser ali agendado. Havia uma segurança ali, mas ela entrou. Assim, um casamento que a esposa mora num palácio, o marido mora no outro. Uhum. Ela não dormia com a esposa, a não ser no dia que ele chamasse ela, e ela ficava ali. Mas essa guerreira, essa mulher chamada Radassa, que traduzido em português é Esther, ela tinha a sua conexão com a terra, com Hashem. Ela nunca frequentou, segundo os estudos, pesquisa que nós fizemos, por exemplo, lá no Museu de Israel, tem a história de Radassa. Uma pessoa entrou lá e pediu licença, conseguiu,
escreveu esse livro para o português, quer dizer, traduziu para o português. Mas a gente pode observar, Ruth, que ela, lá no livro, diz que ela nunca frequentou a sinagoga, porque ela não podia sair na rua, por causa da beleza dela, e poderia ser pega pelos... Até que um dia ela saiu, foi pega, né? Foi pega e foi levada para o palácio para ficar, para se preparar um ano para entrar na presença do rei. E se ela entrasse e passasse, ela seria rainha. Porque Vashti já tinha perdido o seu cargo de monarca, porque o rei mandou chamar ela 3 vezes e ela não veio, né? Não veio. Então, cuidado, quando um líder manda chamar, ei, vá, é o teu líder. Se for teu pai, é teu pai. Não fica esse negócio de, não, porque disse aquilo. Nada nesse mundo impede, porque muitas vezes o chamado do líder é o chamado de Deus. E você vê que a Bíblia está cheia dessas mulheres guerreiras, né? Porque se não fosse uma mulher, o que seria do povo judeu? Porque começando, a mulher é quem, primeiro, a mulher que tem o portal para trazer as almas. Depois, quem ensina as crianças em casa é as mulheres, as mães. E muitas vezes ela tem que se tornar guerreira como a rainha Esther para interceder pelo seu povo. Aí, Ruth, a gente observa, por exemplo, assim, as mulheres na Bíblia, elas tiveram seu papel. No judaísmo, a mulher tem o seu papel. Mesmo que muitas vezes ela nem apareça. Agora, existem liturgias dentro do judaísmo que só o homem pode fazer, porque foi determinado ao homem. Mas existem muitos cargos dentro do judaísmo que a mulher brilha. Você vê aqui, nós estamos falando aqui da rainha Esther, Hadassah, da época do rei Assuero. Ela sozinha enfrentou o rei e venceu a batalha. Porque ela foi com a verdade, né, Ruth? Ela não temeu ali. Ela colocou a vida dela em jogo, porque se o rei quisesse matar, ele não levantaria o cetro. Ele deixava. Porque ela estava infringindo uma lei do rei, que é a lei de segurança do rei. Ninguém pode se aproximar do rei. Ninguém pode olhar nos olhos do rei, que eles matam. Então são leis assim que era de segurança pessoal para o rei. E ela infringiu essa lei, mas mesmo assim, ela com a verdade, o escudo da verdade protegeu ela, e ela conquistou ali o coração do rei, que ele disse, diga, minha rainha, pede até a metade do reino que tu queres, eu te darei. E levantou o cetro. É essas coisas bonitas que a gente gosta de ver Deus trabalhar. Isso é a resposta de 3 dias de jejum e oração. Ei, tu tá com problema, tá? Faz jejum e oração, viu? Porque jejum e oração resolve qualquer situação, né, Ruth? Abre portas. Eu mesmo sou testemunha disso, né? Eu também sou testemunha ocular dessas coisas. Ruth, eu tenho tanto pedido assim para Deus, em oração, em jejum, em campanhas de salmos, dos 72 anos do Eterno, que já está começando a chegar umas coisas que eu pedi há tempo e eu estou vendo assim, clarear no mundo espiritual. Porque a gente pede muito para Deus. Pede. A gente mais pede do que dá para Ele. E de que agradece também, né? Muitas vezes a pessoa só quer pedir e não agradece, não quer obedecer. Mas você vai falar, Ruth, de setembro, agora... hoje começa a festa de Sukkot. Ontem começou a festa de Sukkot. Outros chamam Sukkot, outros falam cabana. Ontem Sukkot. Já foi a primeira noite que a pessoa já jantou na cabana. Quem fez a cabana em cima de sua casa, só os praticantes judaicos fazem isso, né? Mas não só na sua casa, se você tiver um quintal. Ontem eu estava vendo um homem que ele andava na rua com a cabana. Eu não entendi muito se era uma moto, se era uma bicicleta, mas ele andava na rua com aquela cabana e ele dentro. Porque, olha, Ruth, eu sempre acostumo a dizer para as pessoas que fazem... Estivemos na casa do Zequinha ontem, pela manhã, lá fomos visitar o Zequinha, a esposa dele.
eles também têm a prática do judaísmo, e ali eles fizeram no Rosh Hashanah, que foi dia 15 de setembro, ali eles fizeram a entrada do ano novo. E convidaram muita gente, fizeram bolo, fizeram um bocado de comida lá. Aí nós fomos ontem lá, chegamos lá, aí conversamos lá sobre Rosh Hashanah. Aí eles disseram que foi muito bom, mas olha em volta o que está acontecendo. Meu quintal está todo florido. Ficou todo florido. As plantas, tudo... Ela disse, ó, tem isso aqui mais de ano. Nunca deu uma flor, como é que tá isso de flor? As rosas, rosa menina, né? Tava cheia de rosa, isso aqui nunca deu nenhum botão. Depois da festa de Rosh Hashanah. Porque eu costumo dizer assim, cada festa que a gente faz, quem faz aquela festa recebe a unção de Deus. Porque Deus, ele é a pessoa mais grata que tem. Se você faz um, ele te dá 10. Faz um para ele te dá 10. Te abençoa, né? Sempre as festas traz bênção, né? E o começo foi ontem, mais 6 horas da tarde, né, Ruth? Quer dizer, a pessoa a festa de Sukkot, constrói a sua cabana, e ontem foi a primeira noite passar na cabana. Se um casal, olha aqui o costume judaico, se um casal não tem filho, e ele faz às 7, 8 da noite, né? Dentro da cabana ali, eles moram ali, dormir ali aquele casal, só os dois lá. Aí, depois de um mês, já começa o sinal da criança. De nascer. Porque Deus rompe com, por exemplo assim, faz com que o ventre da mulher possa abrir para ter a criança, né? Porque a mulher que não tem filho é um portal fechado. Aí o Eterno, na sua sapiência, ele faz com que aquela que é estéril, né? Faça ter filhos, mãe de filhos, o Salmo diz, né? Mãe de filhos. Você vê que Ana, ela tinha o portal fechado. Ela foi tão sábia que ela pediu assim, tu me dá um, eu te dou de volta. Bastava abrir o portal, depois ela teve outros filhos. Ela foi muito inteligente. O marido dela via a tristeza de Ana. Teve que casar com outra, porque a primeira mulher não teve filho, né? Aí e ela ficava triste, abatida, porque não tinha filho. Isso, para a sociedade da época, era um escândalo, né? Mulher seca, mulher amaldiçoada. Aí ela pegava e ia para as festas lá no templo, ali, que quem era o sacerdote da época era ali, né? Ali. E ali ela se desmanchava, ela entrava no templo, ficava num cantinho ali, só ela fazia o culto dela e Deus ali, culto racional, pedindo, eu quero, me dá, até que uma hora o Eterno abençoa ela. Mas aí chega o sacerdote, vê aquela mulher lá, né? Diz, essa mulher tá cheia de mosto. Mas ela não fazia só me dá, não. No dia que ela fez um propósito com o Eterno, uma aliança, um voto, aí o Senhor abençoou. O que aconteceu? Esse voto que ela fez, ela disse assim, Eterno, me dá uma criança. Se tu me der, eu te devolvo de volta. Né? Quer dizer, quando ela diz mamar, eu vou lá e entrego lá no templo. E ela fez isso. Fez. Mas ela precisava abrir o portal, que é o ventre dela, que estava fechado. Aí, depois, ele disparou ter menino. Todo ano, quando eles iam lá ao monte, lá no tabernáculo, no templo, ela era o tempo que ela ficava triste, chorando, porque ela disse que não tinha o que agradecer, que a maior vontade dela era ter filhos. E depois que ela fez esse voto, no outro ano ela foi para agradecer o Eterno. Mas também a gente pode ver a autoridade de um líder, né? Porque foi necessário o líder determinar sobre ela. Abençoar. Porque é o seguinte, nós rabinos, quando as pessoas entendem o que é um rabino, quando você vê um rabino, peça uma bênção para ele. Aí ele profere a bênção. Aí o Eterno confirma. O que aconteceu? Ela estava aqui, Hashem, dai-me filho, senão eu morro. Era uma oração, era uma prece, né? Bem profunda. Dai-me filho, senão eu morro. Se tu me der, eu te dou de volta. E aí, Ruth, quando
a criança desmamou, aí teve a festa lá do templo, lá se vem quem com o filho nos braços? Aquela que foi abençoada pelo sacerdote, agora vem com o filho homem, e esse filho homem, ela colocou o nome dele de Samuel. Samuel foi um dos maiores profetas abaixo de Moisés, foi ele. Aí, Ruth, o que aconteceu? Pegou o filho e disse para o sacerdote, esse aqui é o filho que eu orei, a bênção que o Eterno me deu, mas eu disse, se ele me desse, eu dava para ele, pega. Cuida que agora o filho é teu, é tu que vai cuidar aí. Serviu o Eterno. Aí, mas ela mandava alimentação. Ela dava assistência, né? Ele era criado no templo, mas ela dava assistência. Tanto que ele foi melhor do que os próprios filhos de Eli, né? E deu mau testemunho, vivendo dentro do templo, morando ali perto. Mas os filhos dele é mau testemunho. Aí, o que aconteceu com esse rapaz, com essa criança? Foi criado dentro do templo, pelo sacerdote. Mas ali Deus já tinha projetado que aquele menino puro, ele era puro, que ele seria um grande profeta, que na realidade Samuel não foi só profeta. Ele foi os 3 poderes juntos. Mas foi necessário também estudar. Não fique nessa não dizer, ele foi porque ele era de Deus. Não, isso é necessário estudar. Para ser um juiz tem que estudar. Samuel foi um juiz. E se ele foi juiz, hoje para ser um juiz ele tem que ser um advogado, formado, carteirinha da OAB. Aí vai vai participar de um grande concurso aí para se tornar um juiz, né? Um promotor, desembargador, mas tem que ser advogado. Não pode ser um analfabeto ser um juiz. Aí, o delegado não pode ser mais como era antes. Hoje, ele tem que ter a sua formatura em direito, porque ele vai mexer com leis. E para mexer com leis não tem melhor do que advogado. Aí, Ruth, o que acontece ali? A gente vê que tudo funciona na inteligência de Deus. Ele se criou ali, no costume da cultura judaica, israelita da época, né? E aí ele, com o tempo, veio o chamado. Samuel. Ele tinha mais ou menos 14 anos, né? Veio chamado. Sempre quando está na puberdade, que o pessoal chama aí. Mas desenvolver os dons nessa época, né? Fluiu o dom da audioevidência. Ele passou a ouvir o mundo espiritual e ouviu uma voz de madrugada, Samuel. Aí ele corre lá com ele e diz, pronto, meu senhor, estou aqui. Ele foi criado dentro da obediência. Samuel foi discipulado pelo sacerdote Eli, porque o pior problema dos pastores, das lideranças religiosas de hoje em dia, o pior problema é fazer discípulo. As pessoas não querem se submeter, mas os pastores não. Olha, de uns 15 anos para cá, de 20 anos para cá, existe muito rebelde aí que está na igreja que não se submete ao pastor. O pastorado, o ministério, porque a autoridade constituída para ministrar dentro da igreja, né? Ou da religião. Você está falando na igreja. E os pais também têm que fazer discípulo. Hoje em dia, poucos filhos que obedecem aos pais. Você vê que antigamente, o pai não precisava nem falar, era só um olhar. O filho já entendia o que o pai queria dizer. Você vê o meu neto aqui, tudo que ele faz, assim, certas coisas, ele está trazendo de mim. As cores que eu gosto de comer, isso, aquilo outro. Eu fico olhando assim, rapaz, tu tá me imitando? Aí ele ri, tem só 4 anos. Porque é o seguinte, nós temos que discipular os nossos filhos, nossos netos. Por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela ficar grande, quando ficar velho, não se afaste dela, não. Mas hoje o que é que nós estamos vendo? É filho rebelde, filho que não obedece os pais, filhos que querem mandar nos pais. Né? Hoje a gente ontem à tarde eu estava em possibilidade de participar da abertura do Shabat
e do recebimento da festa, né, do sucá. Aí eu estava deitado aqui, ele aqui do meu lado com o celular. Aí quando a irmã dela abriu a porta ali e disse, Calhão, bora! Aí ele disse, não, vou ficar cuidando do meu avô. Um menino de 4 anos, não sabe nem me dar água, mas está cuidando de mim. Aí, não vou descer não vou lá para baixo não, vou ficar aqui com meu avô. Aí não fez questão não, ficou perto de mim até vocês subirem, mas ele ficou ali comigo. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar. O nosso neto, ele fica aqui quando está no meu quarto, aqui eu falo assim, o que é aquilo ali? Aí ele vai dizendo, o que é aquilo ali? É uma estrela. A primeira coisa que ele conheceu foi a estrela de Israel. Aonde ele, pequenininho que ele vira, se alegrava, já sabia que era uma coisa nossa. Então ele já sabe que aquilo é dele também. Ele vai crescer nesse sentido. Nós temos 4 netos, né? 4 netos já circuncidados, né? 4, 3? 3. Nós temos 2 filhos circuncidados. Quer dizer, o judaísmo agora que começou a entrar na nossa família. Agora que começou a cultura judaica, aquilo que Deus quer de nós. Mas o importante, Ruth, é que a gente sabe que nós temos a marca da aliança, né? Vamos para Ruth, voltar para ela, capítulo 4. Hoje é o encerramento do livro de Ruth, que aconteceu nas festas das cabanas, das colheitas. Você está vendo essa foto das aqui? Das primícias. Eu não sei se dá para você ver. Isso aqui foi um encontro de judaísmo em Goiânia, tem uns 8 anos mais ou menos. Eu aqui fazendo a elevação da Torá, né? E está aqui nas minhas mãos, Torá de rolo, a gente vai passando pelas pessoas, a pessoa vai tocando e beijando, né? Mas isso foi um congresso muito bom para a gente, nós estávamos aprendendo muita coisa. Reunimos todos os descendentes de judeu aqui do Brasil para nessa grande reunião lá em Goiânia, né? Porque tem a festa quando é o dia que Moisés, porque tudo tem na Torá, né? O dia que Moisés recebeu a Torá do Eterno. Então, pelo calendário judaico, neste dia é feita uma festa. Esse calendário aqui, ó. E as pessoas, quer dizer, os homens, eles dançam com essa Torá, que é uma Torá de rolo. É grande ela. A tendência chega a custar 80 mil reais. Porque de rolo, é escrito à mão. É feito pelos escribas. É por isso que olha, Bíblia é a coisa mais sagrada que tem na Terra. Mas não é que a gente vê por aí. Porque a sagrada é a original, as outras é cópia. E cópia não tem valor do original. Até para a pessoa pegar nessa Torá de rolo é maior cuidado. E principalmente para ler. Não pode tocar com o dedo, tem uma mãozinha. A gente coloca, parece uma caneta. A gente não pode tocar nas páginas da Torá original. A gente lê ela no hebraico. Ela é feita toda na mão, né? Escrita. Escrita na mão. Com a mão. Nós vamos Você viu lá, quando me deram a Torá para me ler, aí eu olhei assim, aquela multidão do Brasil todo que estava junto com a gente ali. Aí eu fiquei assim, eu não sei se eu me tremia, sabe? Pedi só coragem, até usa-me, né? Porque o texto que me deram, né, para me ler da Torá era o texto da lição da Parachote, daquele Shabat, né? Porque nós estávamos vivendo ali uma época, foi de recebimento da Torá, né? Até isso nós sabemos, o dia que o Eterno deu a Torá para Moshe é feito uma grande festa. Até o dia do seu aniversário, qual foi a porção que foi lida pelo calendário judaico? O dia que você nasceu, a gente sabe qual é a porção que foi lida. Você dá a data, a gente acha e sabe a porção que foi lida, né? Então, o judaísmo há uma conexão da cultura judaica, que é a cultura da Bíblia, que nós chamamos de cultura judaica, né, Ruth? É verdade. Baruch Hashem. Vamos lá? Baruch Hashem. No livro de Ruth, capítulo 4. Na letra hebraica é o Dait. 4. Diz assim: Boaz dirigiu-se. Nós vamos passar um pouquinho da história, porque se alguém pegou o programa hoje e não acompanhou, ele está por fora do que voltar um pouquinho a fita de É. ontem. Então, tu sabe o que nós falamos ontem? Eu não sei. Fala. É porque Ruth, ela era uma moabita
Ela não era judia. Ela não era judia. Porque muita gente fala assim, eu queria ser dessa religião, mas eu não sou judeu, não sou israelita, não nasci em Israel. Ei, não é isso não. Judaísmo é para todas as nações. Agora, para ministrar o judaísmo tem que ter o quê? Tem que ser um rabino, tem que passar pelo techuvá, tem que estudar para o rabinato, assim, para entender e ministrar corretamente, para não sair da tradição, né, Ruth? A Naomi, mas o esposo dela, Elimelé, eles moravam em Belém, em Judá. Betlehem. É Belém. Belém significa casa do pão, né? Casa do pão. E veio uma grande fome, uma grande escassez nessa cidade. E eles acharam por meio sair da cidade e largar o seu povo lá. E ele saiu com 2 filhos, quer dizer, era 4, né? Esposa e os 2 filhos. E foram logo para uma cidade aonde a idolatria, né? Porque eles serviam outros deuses. E lá, os filhos casaram com mulheres que eram dessa cidade, moabita, de Moabe. E Ruth, ela foi uma do que ela abraçou a fé mesmo, ela teve um chamado do Eterno. Mas não foi assim de uma hora para outra não, né? Não, porque antes ela servia esse Deus Baal, né? O outro, por exemplo, o casal que tinha os 2 filhos, servia ao Hashem, o Eterno. Era o Eterno. Aí, Ruth, o que eu acho interessante é assim, porque o judaísmo não entra de uma vez na vida da pessoa. Não, tem que ser devagar. Vai entrando devagar. É um pouquinho aqui, outro acolá, alguém dá uma informação, você vê na televisão ou na internet, alguma coisa sobre o judaísmo. Aí aquilo vai montando dentro de você ali algo que mais tarde você vai se interessar por aquilo. Mas também é necessário vir o quê? O testemunho dos sogros, né? Porque ela abraçou a fé e não largou. Ela se converteu mesmo, ela teve um chamado do Eterno, porque uma mulher que viveu num templo onde sacrificavam crianças. Como é que era o nome? Quemosh. Quemosh. Baal Quemosh. Eles tinham esse deus, né? Que era Quemosh, onde eles preparavam as crianças. E ela era uma dessas, que preparava as crianças para ser sacrificada. Que para eles, ou para a criança que era colocado na cabeça daquela criança, que era uma honra a criança ser morta ou sacrificada por esse Deus, né? Ela dizia os poemas, as poesias, recitava antes de morrer. E dizia que Quemosh é bom, Quemosh é bom. E esses filhos de Noemi, ou Naomi, como está escrito na Torá, eles trabalhavam fazendo joias, né? Eles eram artesão de joias. Fazia, através do ouro, aquelas coroas que era colocado nas crianças na hora do sacrifício. E também do rei. Ele fazia coroa para os reis. E ali, todo tipo de joias preciosas, porque o judeu é um dos ofícios maior que o judeu encara, porque é um segredo muito grande. Você vê, eu fui mandar fazer um anel ontem, a pessoa me cobrou 2.100, eu fui no outro 2.600 e pouco. Aí eu não mandei fazer não, porque eu vou ver se eu consigo comprar de São Paulo do Rio um anel de Cabalá, que é para me utilizar. Mas, Ruth, é caro mesmo, porque o ouro, não sei nem quanto é que está a grama de ouro. Esse anel, ele ia ficar na faixa de 7 a 8 gramas de ouro. Então, por exemplo, assim, o forte do judeu é pedra preciosa e mexer com ouro, né? E ali, ele teve a oportunidade, um dos filhos dela, de falar para Ruth, lá dentro do templo, né? Arriscou, né? O primeiro que ela estranhou, porque ela disse, você serve a outro Deus, cadê ele? Me mostra, eu quero ver. Ele disse, não, ele não tem nenhuma forma, nenhuma aparência. Ela começou a rir. Como é que é esse Deus invisível que você adora, que você serve? E ali foi uma oportunidade para ele ensinar para ela. Com o tempo ele casou com ela, e Ida viveu com ela 10 anos.
mas não tiveram filhos. O outro também morreu, o sogro também morreu, e Naomi, ela se acusava a si mesma de Deus ter castigado ela por ela ter largado a terra dela e o seu povo. Sair do lugar da bênção. É. E ali ela voltou, né? Mas antes ela se despediu das noras, dizendo: volte à casa de seus pais, que o Eterno abençoe vocês, comecem uma nova família, porque eu não posso ter filhos. E se eu tivesse essa oportunidade de ter filhos, porque ela já era de certa idade, né? Não podia ter filhos. E se ela disse assim, ela voltou a alguns propósitos. E mesmo se eu tivesse idade de casar e tivesse filho, vocês iam esperar eles crescer, ter a idade de casar? Não. Então, vocês voltem para a casa de vocês e vocês comecem uma outra família, outra vida, né? Mas Ruth não. Disse, aonde você for eu vou, o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo. Onde tu dormiu, eu durmo. Onde você dormiu, eu durmo. E se você morrer lá, também eu morrerei junto, né? Morrerei lá. Então, ela seguiu com a sogra e chegou na cidade. Lá foi um espanto, porque uma mulher que saiu com posses volta sozinha, já velha, sem nada. Apenas com uma nora, porque a nora quis acompanhá-la. A nora idólatra. Que era uma ex-idólatra. Mas eu acredito que pelos testemunhos da sogra, do sogro, do esposo, ela foi conquistada. Porque não adianta só eu falar se eu não tiver testemunho, né? Ela tinha um bom testemunho no seio da família da sogra. É. Mas a sociedade não sabia. De vez em quando, as pessoas queriam apedrejar ela. E para você ver também que judeu é aquele que abraça, é aquele que aceita, é aquele que faz várias renúncias para seguir o Criador. Ela abandonou tudo aquele Deus, porque a outra, nora, ela voltou a servir o Deus de antes, né? É. Mas Ruth não. Ruth disse logo, o teu Deus é meu Deus, disse para Naomi. Ela voltou a seguir o Baal Quemosh. Né? Porque lá em Moabe Baal era que dominava os outros deuses de lá. Tem essas questões aí espiritual que Salomão botou tudo abaixo. E quando chega na cidade de Belém, Judá, elas não tinham nem como se alimentar, mas tem uma lei lá, que a pessoa que tem a sua plantação, ela deixa como se fosse um dízimo daquela plantação, chama PA, que o órfão, a viúva, o estrangeiro, ele pode ir lá e tirar ou apanhar para si, mas primeiro tem que pedir autorização para o dono. E ela, sem saber, eu acredito direcionada pelo Eterno, ela foi nas terras de Boaz. Quando ele viu ela, ele achou estranho, uma mulher diferente, uma mulher muito bonita, comportada, trabalhadora. Olha, e ele pergunta quem é ela, né? Ruth, só um instantinho. Você falou aí do PA, né? PA é tirado eu tenho uma fazenda. Aí tem um limite do PA. Eu tenho que tirar o PA. Para que esse PA? É para alimentar o órfão, a viúva e o estrangeiro, né? E até os pássaros, né? Aí eles vêm, chega lá, mas pede para o dono da fazenda. Pede para o dono. Por que eu falo que dízimos e ofertas, o pessoal está brigando por dízimo e oferta aí na internet, mas dízimo e oferta é para o povo judeu, não é para qualquer pessoa, não. Eu montei um ministério agora, e aí o dízimo e oferta é para isso. Não. Veja o que está na Bíblia. Foi dado para quem? Para o povo judeu, o povo israelita. Porque já começa assim, tu é um fazendeiro, está me assistindo? Tu já tirou o PA? Lá dentro da tua fazenda tem a parte de dizimar o órfão, a viúva e o estrangeiro? Não tem. Então você não tem ligação com as coisas da Bíblia, de Israel. Aí você, não, mas é o seguinte, porque eu sou religioso e tal, porque agora eu sou crente e tal.
mas tu é dizimista, tu é ofertante? Não. Tu tem o PA lá dentro que serve para servir o órfão estrangeiro. Vai na Israel para ver se tem mendigo. Não tem, porque eles têm onde recolher, Ruth. E o judeu, ele tira o dízimo de tudo. Você vê que nas terras é deixado esse PA, que é o dízimo. O cabelo, não sei se você já prestou atenção, mas tem muito judeu que tem uns cachinhos aqui do lado. É também o dízimo do cabelo. Que ótimo. Ruth, mas olha, quando você vê a diferença judaísmo para outras religiões, no judaísmo nós temos essa parte do cabelo, que é a dízima, né? Nós também temos o quê? Nós temos o ano sabático. O ano sabático é só para quem guarda os 10 mandamentos, que guarda o sábado como lei. Uma pessoa que não guarda o sábado, né? Profana todo sábado, todo sábado ele faz raiva para Deus. Aí ele vai dizer que ele está com Deus? Não tem como estar. Ele está se enganando, porque não lê Bíblia. Mas se for ler corretamente, como a Bíblia está ensinando, aí você... uma pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu já olhei na Bíblia, já olhei na Torá, já olhei na internet, nunca achei Deus mandando dar 10% do que tem. Eu digo, rapaz, então não foi a Torá e nem a Bíblia judaica que tu leu, porque já existe uma Bíblia que não tem dízimo, toda a Bíblia tem. Qualquer Bíblia, do católico, do evangélico, do judeu, todas têm, porque dízimo é o pagamento do imposto que se paga por autoridade. Essa autoridade é quem é? É o Eterno. E aonde é que o Eterno tem aqui na terra recebimento de dízimo? No templo, na congregação. Né? Eu não sou contra que as pessoas recebam dízimo, oferta e tal, mas o que nós estamos falando aqui é que Deus estabeleceu isso para o povo judeu. Aí, como nós já falamos de Ruth, nós já falamos da ida dela para Judá, Belém, né? Agora nós vamos entrar na parte que ela já conheceu Boaz, ela já apanhou ali os cereais para a alimentação dela e da sogra. E ainda tinha mais. Lá ela comeu. Porque Boaz disse, quando você quiser água, tem mais serva. Quando você quiser comer, venha comer com a gente na hora. E além dela comer, ela guardava sempre um pouquinho para levar para a sogra, né? Que ficou em casa sem nada. E ali ela foi direcionada ao campo de Boaz. Agora nós vamos para o parente mais próximo, a lei do levirato, se você não sabe o que é, né? A lei do levirato é uma mulher quando ela não tem filho homem, que ela já foi casada como Ruth. Ruth casou e viveu 10 anos, mas não teve filhos. Mas mesmo que ela tivesse tido uma filha, ela tinha direito à lei do levirato, porque tinha que ter um filho homem ou esposo para resgatar a herança. E ali Ruth, através da sua sogra, Naomi, diz que tinha 2 parentes mais próximos, né? Então aqui nós vamos ver, já conhecemos Boaz, que ela já se identificou com ele, mas tem um outro que nós vamos ver agora. O outro era muito materialista e ele sabe que se casasse com aquela viúva ia trazer a sogra junto. E ainda tinha as despesas para pagar suas dívidas, a dívida da viúva para resgatar as terras. Os impostos. Tinha que pagar. E aqui no capítulo 4, nós vamos ver o que dá o resumo e o fim dessa história, né? Capítulo 4 do versículo 1 diz assim: Boaz dirigiu-se ao portão da cidade e lá sentou-se. Eis que por lá passava o parente próximo de quem ele falara, e disse: Vem, senta-te ao meu lado. O parente atendeu o seu chamado, chamou também 10 homens entre os anciãos da cidade para que se sentasse junto deles. Disse então ao parente Naomi, que retornou de Moabe, está a vender a porção do campo que pertence a nosso irmão Elimeleque.
Resolvi dar-te conhecimento deste fato, dizendo, compra-o, tendo por testemunha todos que aqui estão, inclusive os anciões de meu povo. Se assim o redimires, muito bem, e se não o fizeres, dize-me, porque sabereis que não há quem o queira comprar, e eu sou o parente mais próximo depois de ti. E o outro respondeu, eu estou disposto a remi-lo. Disse então Boaz, ao comprares o campo de Naomi e da viúva Ruth, a moabita, também a esta estarás redimindo, para que se preserve o nome e a herança do falecido. Então respondeu o parente, neste caso, não posso redimir para mim mesmo, pois isso prejudicaria a minha própria descendência. Assumir, pois, a responsabilidade deste ato e redimir-a. Naquele tempo era costume em Israel, para confirmar a redenção e as transações, descalçar o sapato e entregá-lo ao outro na presença de testemunhas. Assim fez o parente e disse a Boaz, redime para ti. Proclamou então Boaz ante os anciões e ante todo o povo. Vós sois testemunha de que adquiri de Noemi hoje todos os bens de Elimelec, Maclon e Rilion. Também Ruth, a moabita, e a viúva de Marlon, adquire para ser minha esposa e preservar assim o nome do falecido em sua herança, dizer, de modo que não seja... Para só um instantinho. Ele adquiriu, porque o que estava pegando também era que tinha que comprar as terras de Noemi, que era da família. Que nessas terras teria divisão, Ruth seria participante da herança porque o marido dela morreu. Mas aqui, Ruth, o que mais pesava era a compra dessas terras. E aí, comprava as terras, tinha um imposto que tinha que pagar para o governo da época, né? Aí, como o pretendente não aceitou a proposta, eles fizeram ali o quê? Um quórum, uma assembleia, né? Foi uma assembleia. Na realidade, fala assim, foi na ponta da rua, teve... Não, mas foi uma reunião de gente séria, porque um quórum é 10 mais 1. E tenha que ser tudo circuncidado, da mesma religião. Quem lê esse que texto, entendesse a lei. Quem lê, um cristão que lê esse texto bíblico, ele não vai entender por que aconteceu tanta coisa ao mesmo instante. Porque ali é um quórum. Por exemplo, se faz um quórum 10 mais 1, 10 mais 1. E esse quórum, ele funcionou ali, porque Ruth não só tinha os 10 mais 1, mas tinha também os curiosos de plantão que estavam em volta ali. Tudo que acontecia nesse lugar aí, como assembleia, era divulgado na cidade toda. Então, ali ficou declarado que ele conseguiu os bens, né? As duas viúvas, né? As duas viúvas, que uma ali ia casar e a outra era parente dele. Mas uma das viúvas era parente porque era viúva de um parente dele. Então, quando a família judaica, ela preserva muito, porque Deus, na Bíblia, diz que a família é um projeto de Deus. Então, para que esse projeto de Deus esteja de concordância com Deus, é que haja uma comunhão entre si. Aqui ele resolve todo o problema da família de Noemi. Aqui no versículo 6, o próprio parente mais próximo diz assim, então respondeu o parente, neste caso não posso redimir para mim mesmo, pois isso prejudicaria a minha própria descendência. Quer dizer, casar com uma mulher que já foi assassina de criança, sacerdotisa de Baal, para ele era estragar, né, sua descendência. O outro, né? O outro pretendente, ele via por esse ângulo. Mas já Joabe não via por esse ângulo. Moabe. Não, Joabe. Moabe é a cidade onde a mulher nasceu.
Aí, Ruth, já Joás, ele já não via por esse ângulo, porque ele era um homem santo, respeitado na cidade, no qual ele viu que a solução do problema de Noemi, parenta dele, estava em suas mãos. Se o outro não quisesse, então ele entrava como ali o tutor da história. E aí deu certo. Porque isso já era plano de Deus. A gente fez assim, mas isso aqui é assim, 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 cada um tem a sua opinião. Lembre-se que tudo está na permissão do Criador. Porque aqui a gente, quem não entende, a gente fica assim, por que ele tinha que descalçar o sapato? Não bastava ele dizer que não queria? Mas aquilo era um ato. Era um ato, sabe, assim, uma cultura de Israel. A moça também poderia fazer isso. Tem Bíblia que diz que além dele descalçar o sapato, ele ainda cuspiu, né? Aqui não fala de cuspir, só fala do sapato. Só porque também ele não ia se intrigar com a família por causa de um ato desse. Se ele fizesse cuspisse no sapato, o que significava? Ele estava zombando da família. Aí ele ia arrumar encrenca. Mas não porque as pessoas colocam muitas coisas. As Bíblias estão todas alteradas aí. E se você não se corrigir pelo original, você está perdido. Além de, ele diz aqui no versículo, deixa eu ver, no 10. Também Ruth, a Moabita, a viúva de Marlon, adquire para ser minha esposa e preservar, assim, o nome do falecido em sua herança. Porque além de preservar a herança, tem um mistério aí, né? Primeiro filho que nascesse teria o nome de quem? Do falecido. Do falecido. Porque é o falecido que está voltando. E na Cabala significa que aquela alma está voltando. Está voltando, O falecido. Aí o outro sabia disso. Também não queria. Aí eu vou ter um filho com essa mulher, aí o filho vem o falecido dela e vai ter o nome dele. É obrigado a ter o nome do falecido. É igual a história de Judá, Tamar, né? Tamar casou com o primeiro filho de Judá, que era neto de Jacó. O primeiro filho não queria ter filho. Muitos dizem que ele não queria ter filho, outro porque diz que a mulher é bonita e estraga o corpo, como muitas mulheres pensam, né? Eu não vou ter filho que eu vou estragar meu corpo. Não vou dar mama que vai estragar o seio. Muitas mulheres pensam nisso. E ali Deus matou, porque um dos primeiros mandamentos é crescer e multiplicar, né? Aí a lei do levirato entra, ela casa com o segundo irmão. O segundo irmão fez do mesmo jeito. Eu vou ter filho e vai ser o filho do falecido. E cada um fala uma besteira, né? E ainda diz que estragar o corpo da mulher, que a mulher é muito bonita. E lá o Eterno permite também a morte desse segundo. O terceiro filho, porque ele tinha 3 filhos, ele ainda não estava na idade de casar, porque era menor ainda. Mas Judá disse, não, tu volta à casa dos teus pais, quando o jovem aqui estiver na idade, eu mando te chamar. Quer dizer, Judá já estava com medo, perdeu 2 filhos por causa de Tamar. E ele já estava com medo do terceiro, né? Então, ela foi para a casa dos pais e lá ela ficou. Judá ficou viúvo, o filho chegou a certa idade e ela esperando e ele não chamou ela e nem fez o casamento com o filho. O que ela fez? Porque naquele tempo, pelos trajes, a roupa, a gente conhecia a pessoa. Hoje a gente não sabe quem é quem, né? E ela tirou a roupa de viúva e vestiu de rameira, como se fosse uma mulher prostituta, e ficou lá no ponto, como diz o pessoal hoje, rodando a bolsinha, né? Na esquina. Rodando a bolsinha. Ele passa, se engraça dela, conversa e diz, não, bora ficar comigo. Ela pergunta logo, o que tu vai me pagar? Ele disse, não, uma ovelha, um cabrito. Disse, mas aí eu preciso de um penhor, porque eu não vou acreditar na tua conversa, que eu não te conheço. Ele deixou a capa, o anel e o cajado, para no outro dia
trocar pela ovelha que ele ia mandar o mensageiro. Mas ela voltou para casa, tirou a roupa e vestiu a roupa de viúva. Quando ele manda a ovelha para pegar o que ele tinha deixado como penhor, ninguém conhecia aquela mulher. Ninguém sabia e ninguém achou ela. Quando chega um determinado tempo, a barriga da mulher começa a crescer, né? E chego com ele e diz, ó, tua nora está grávida, a barriga dela está crescendo. Naquele tempo, a mulher com esse já problema de gravidez, sem saber quem era o pai, era morta, queimada, né? Apedrejada, depois queimada. E ali estavam naquela, logo ela era filha de um sacerdote. E queriam matar ela. Ela chamou ele, o sogro, e apresentou ali o que ele tinha deixado de penhor, né? E aí fala também que quando mataram José, quer dizer, mataram não, na mente deles para enganar o pai, eles mataram um cordeiro, cingiram a capa dele e levaram para o pai. Disse, conheces o que é isso? Assim ela fez com ele, com Judá, que foi o mesmo mensageiro do pai, que levou a capa de José. Tu conheces o que é isso? Assim também ela fez, mostrou lá o cajado, a capa e o anel. Conhece isso? Quando ele viu, ele conheceu que era dele, né? Porque o anel tinha ali as iniciais do nome dele, que era anel selo. Tudo que ele fazia, ele tinha que selar com aquele anel. E aí, esse aqui é o pai do meu filho, né? Porque depois foi filhos, porque foi 2. Ela tinha perdido 2 maridos, e quando ela foi ter o filho, era 2, né? E aqui, ele diz assim. A cultura judaica fala da lei do levirato, que é a lei da família. Da família. Da família. Então, a lei do levirato é o judeu, na sua pátria, em qualquer lugar, eles praticam a lei do levirato. Uma que é para manter os seus bens, não dividir. Porque se casar com outra pessoa de outra tribo, ou de outra nação, ou outra religião... Tem um dote. E tem o dote, tem a divisão dos bens, né? E as terras, cada tribo, eles tinham que casar com as pessoas da mesma tribo. Você vê uma coisa, Ruth, o programa Nossa Terra tem levado conhecimento para as pessoas em termos de facilitar as mesmas a entender a Bíblia, né? Entender a Bíblia. Porque quem escuta nós dois aqui no programa e acha que nunca ouviu isso antes. Porque as pessoas pregam o versículo, lê, aí joga a Bíblia para ali, aí fala o que quer, esculhamba todo mundo e tal. E não volta, por exemplo, assim, para o tema de uma pregação. Nós aqui, quando nós falamos, a gente fala com conhecimento de causa, né? Por exemplo, nós estamos falando aqui da história de Ruth, a semana toda nós estamos falando da história de Ruth, contando esses 4 capítulos do livro de Ruth, no qual a gente tem levado para as pessoas o conhecimento da parte jurídica, da parte espiritual. O que havia nessa época em termos jurídicos, né? Quem estuda advocacia gosta dessas questões que a gente leva do termo jurídico, que não é de agora, mas da época de Ruth, era normal do que nós estamos falando aqui. E outra, que Boaz, ele teve também sabedoria, que ele chamou os anciões como testemunha, né? No versículo 11 diz assim, todo o povo que estava nos portões, e os anciãos declararam, somos testemunhas, que o Eterno faça com que esta mulher que entra hoje em tua casa seja como Raquel, Leia, as construtoras da casa de Israel, e faça prosperar em Efraim e se torne famosa em Belém. E que pela semente que o Eterno fizer frutificar nesta jovem, possa tua casa se tornar como um ar de Pérez, filho de Tamar e Judá. E Boaz tomou Ruth, sua esposa, e o Eterno fez conceder e dar à luz um filho. Disseram as mulheres a Naomi, louvado seja o Eterno, que não te privou de um Redentor, e que o nome se torne famoso em Israel.
possa ele ser restaurador de tua vida e te sustenta quando alcançares a idade avançada. Pois tua nora, que muito te ama, o concebeu, e ela é para ti melhor até que 7 filhos. Naomi levou a criança ao colo e se tornou sua alma. As mulheres das vizinhanças lhe deram o nome, dizendo: um filho nasceu de Naomi, e o chamaram de Obed, que se tornou pai de Isai, que é Jessé, né? E por sua vez se tornou pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Hezron, Hezron gerou Ram e gerou Aminadab. E este gerou Nachshon, que por sua vez gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, que gerou Obed. Obed gerou Isai, que gerou Davi. É uma geração, né? A genealogia. Ruth, a Bíblia ela traz para nós conhecimentos pela genealogia. Por aí a gente sabe quem foi cada pessoa, né? E para isso a gente tem que estudar. Porque você conhece a família, né? No judaísmo, se você não estudar, você fica para trás. Outra coisa, preguiçoso ou preguiçosa, não fica no judaísmo, não. Porque o que acontece no judaísmo, você é estimulado a estudar os textos bíblicos, né? Não é a mesma coisa, ficar estudando a mesma coisa, não. Você passa a ter conhecimento ilimitado. Aqui diz assim, no versículo 6, nós estamos chegando ao final do capítulo 4, diz: neste caso não posso redimir. Boaz conhece que há outro parente que poderia ser redentor e o convocou perante o Mini, que é o coral de 10 pessoas. Foi o que eu falei, né? Que é 10 mais 1. Para que afirme se aceita ou não assinar esta responsabilidade. Lembrando que uma resposta positiva acarretaria também a obrigação de desposar a viúva de Maclon. Como este não aceitou ser o redentor, Boaz ficou livre para assumir esta função, sendo legalmente conhecido como tal por toda a comunidade. Versículo 15. Tua nora, com o casamento e o nascimento do filho Ruth, cumpre sua missão e o seu nome não mais é mencionado na Mequilá, em comentários dos nossos sábios. Afirma-se que ela teve uma longa vida e alcançou ver o seu real descendente. Salomão assumiu o trono, quer dizer, primeiro Davi, né? Depois Salomão. Salomão é filho de Davi. 18. Estas são as gerações de Pérez. Além de apresentar a descendência de Davi relacionada à sua avó Ruth, a Moabita, a Mequilá descreve também sua linhagem até os seus antepassados, que foi Judá e pai de Pérez. Quer dizer, ela foi abençoada, né? Um abraço aí ao Jimmy. Obrigado com a gente. Shalom, né? E a UTI Céu. A UTI Céu tá aí, né? Folha 24/8, lote 19. Conserto de celular, renovação, troca de peça, acessório, tudo que você precisar do seu celular, tá vendo? A UTI Céu. Mas, Ruth, o interessante é que está terminando o programa. Nós desejamos que Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Você já viu em alguma Bíblia escrito domingo? Não tem. Não existe. Não existe. Só se fizeram ontem e hoje eu não vi. Mas o dia do Senhor que a Bíblia fala, que Deus fala, que Deus guardou, né? Que primeiro guardou o Shabat foi a terra, né? Cumpriu, né? Porque diz que ele trabalhou 6 dias, no 7º ele parou. Parou. Então o dia 7º é o sábado, ele parou
não descansou, ele parou, porque Deus não descansa, né? E não cansa, né? A palavra diz assim, quando Deus foi fazer, o Criador foi fazer o homem e a mulher, porque ele fez o casal, no início de tudo. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não em aparência, mas a parte da criação, nós somos comparados ao Criador por criar, né? Ruth, o verbo criar. Quando aconteceu o acidente do Titanic, século passado, foi por causa de uma blasfêmia, né? Quando mataram um grande músico dos Beatles chamado John Lennon, né? Ali foi uma tristeza para a nossa juventude daquela época, porque tirou ele, acabou os Beatles. Ficou os três, mas aí não se entenderam mais, tal, porque as 4 pessoas eram que formavam os Beatles. Mas aí teve uma blasfêmia também, disseram que eles eram mais populares e tal. Então, quando há uma blasfêmia, a gente fica triste. O Brasil todo chorou a história de uma cantora. Ontem nós vimos na internet ela falando, blasfemando contra o Eterno, né? Então isso é triste. O conhecimento de Deus nos leva a temer a Deus. Mas aqueles que não têm conhecimento de Deus, em vez de rezar ou de orar, ele faz a xingar Deus. E nós vimos ali que a gente ficou triste assim, ver uma pessoa com tanta saúde, com tanta vida pela frente, conquistou muito, mas blasfemando logo de quem? Mas o erro do ser humano é isso. Né? Eles lutam para conseguir fama, sucesso e dinheiro. E quando eles estão no auge, eles acham que não precisam mais de nada. E eles ganharam ou agariaram, né, aquela riqueza. Mas não se deve servir a Deus e a Mamon. Ei, o que é Mamon no hebraico? A palavra Mamon no hebraico significa prosperidade. Quer dizer que aquele que serve ao dinheiro não serve a Deus. Mas quando a pessoa é de Deus, ele faz enricar com muito dinheiro. O povo judeu são um dos maiores bancos do mundo. Os maiores bancos do mundo internacional é do povo judeu. Esse povo é de Deus ou não é? Porque na Bíblia colocaram muita coisa adulterada. Não existe isso. Porque a riqueza, ela não... Ou você é de Deus ou você é de Mamon. O que é Mamon? Mamon é prosperidade, é o dinheiro. Mas vem de quem? Do Eterno. O Eterno diz, todo ouro, toda a prata é minha. Eu sou dono do ouro e da prata. Então quer dizer que se ele é dono do ouro e da prata, essa história de Mamon, que Mamon é o diabo, que é bicho, isso é conversa fiada, rapaz. Só que a riqueza é assim, você tem que conseguir com seu trabalho e honestidade, não fazendo coisas erradas, né? Aí não usa o dinheiro para o bem. Abraão quase perde a bênção, porque ele se ligou no filho e estava esquecendo de Deus. Ele se ligava mais em Isaac do que no Eterno. O Eterno, me dá teu filho. Tu não pode ter filho, não. Porque Deus é ciumento. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que você tenha aprendido algo, porque nós, quando estamos aqui, também nós estamos aprendendo, junto com você. Assim, nós desejamos Shabbat Shalom a todos, um bom dia. Como hoje, 6 horas, já começa a nova semana, né? Que a partir de 6 horas já é domingo. Desejamos para você uma ótima semana também. Shalom, shalom! Ei, que esse mês de outubro seja o mês mais abençoado do ano na tua vida, na vida da tua família. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Então fique na Shalom, shalom.